Vamos passar a Branca de Neve, o filme do João César Monteiro. Para quem não viu ainda, penso que é uma experiência única. Eu só queria dizer que haverá uma conversa depois com o Bernardo Carvalho. Da minha parte, como produtor do filme, o único testemunho que posso fazer é que isto foi um projeto daqueles em que o João César mais trabalhou, contrariamente ao que podes pensar, durante 2 anos à volta deste projeto. 2 anos a tentar. Depois, ele, muitos anos antes, numa conversa que tinha tido com um grande crítico francês, o Serge Daney, que lhe tinha sugerido ler esta peça do Walser, a Branca de Neve, o João ficou sempre na cabeça para um dia adaptar a peça. E quando se resolveu adaptá-la, e eu comprei os direitos para isso, o projeto era para escapar um pouco, se quiser, àquela personagem do João Deus, escapar um pouco àquela personagem que ele era ator dos seus filmes e realmente adaptar a peça em toda a sua complexidade, como vão poder ver através do que vão ouvir, sobretudo. E foram 2 anos de um percurso absolutamente incrível, em que muitos atores foram escolhidos, assinados, fatos, tudo, etc. E pouco a pouco ele, o caminho da adaptação, depois tornou-se, para mim também, com uma certa, como é que se diz? Quando ele decidiu filmar como filmou este filme, não foi nenhuma surpresa para mim. Foi por isso simplesmente como se diz em francês, o aboutissement de todo um caminho que levou a isto. Vão perceber porquê. Na altura ele também teve muitas dificuldades a aceitar o que para ele era uma espécie de de uma incapacidade, mas pouco antes de morrer disse que realmente tinha sido a melhor opção e que estava muito orgulhoso deste filme. Thank you. Just in 2 words, just to say what we are going to see is one of the projects that Monteiro worked more from when he decided to adapt this novel of Walser until the end. It was 2 years of work, 2 years of trying to find how to adapt this novel. What is the difficulty to adapt a novel? For him was a great one of the greatest novels. And all this after finish what we are going to see, but it was really very, for him, very, very tough, and even at the end he thought it was, he had failed in finding the solution, but when just before died told me, Paul, I think is one of my best films. I think you are right, because I really took the defense of the film all over when he could not talk about, and I have to do it in his name, because he was afraid not doing any. Don't let that after that nobody will let him shoot again, and at the end he finished with another film where he is once more the main actor. Thank you. Good projection. Thank you. Boa noite. É um pouco difícil falar desse filme, mas na época em que ele foi lançado, o João César Monteiro fez uma entrevista que também foi exibida ao mesmo tempo, eu acho, ou foi exibida no cinema talvez alguns dias antes, em que ele tentava explicar um pouco o filme. E ele tem uma frase em que ele diz nessa entrevista que define muito qual é a interpretação dele do texto do Walser, que ele diz que o filme é sobre o fracasso do indivíduo diante da lei coletiva. Eu não me lembro exatamente qual é a frase, mas o sentido é esse, é como se fosse o indivíduo que acaba cedendo a lei do social, enfim, a Branca de Neve dizendo sim, e que por isso que ele tinha que dizer não no final, porque era como se fosse uma resistência a essa regra coletiva, norma coletiva, não sei o quê.
essa interpretação do João César do filme me parece muito... Eu cheguei a escrever sobre esse filme antes e um pouco concordando com ecoando um pouco essa interpretação, mas me parece que ela é quase um lugar comum e ela é quase... Tem uma banalidade nessa afirmação, porque ela é muito clara, ela é muito evidente. Parece que, de fato, a Branca de Neve está abrindo mão de tudo, que ela é uma coitada, que quase morreu, e ela, de repente, volta e ela precisa ceder a essa regra coletiva, a norma coletiva, para que haja paz no reino, com a rainha, com o pai e tudo mais. E eu acho que esse filme, um pouco pela forma como o João César decidiu realizá-lo e pelo lugar que ele ocupa dentro da obra do João César, quer dizer mais do que isso, e na verdade quer dizer o contrário disso aí. E isso eu acho que é muito interessante. Não é, para mim pode ser um pouco um pensamento paranoico, mas me parece que não é à toa que esse filme está situado justamente depois da trilogia. Não sei se vocês conhecem a obra do João César, que tem essa trilogia que é a Recordações da Casa Amarela, a Comédia de Deus e as Bodas de Deus, e que são 3 filmes em que o protagonista, enfim, o personagem principal, se chama João de Deus, e me parece que esse filme, situado logo depois desses 3 filmes, ele mais ou menos tenta criar uma explicação do que o João César estava tentando fazer com esse personagem. Então eu acho que eu tenho que falar um pouco do próprio texto do Walser, que é uma peça que foi publicada numa revista de Munique em 1901. Então, embora o João César Monteiro não tivesse nada a ver com Freud ou com psicanálise, não sei o quê, é muito difícil você recusar a ideia de que um escritor escrevendo na Alemanha, em alemão, não tivesse algum tipo de influência da psicanálise do Freud. Então, é muito interessante como o Walser retrabalha o conto da Branca de Neve, porque eu acho que, ao contrário dessa ideia do João César de que ela está cedendo no final, tem uma coisa muito interessante que é como se fosse a representação de uma perversão narcisista da Branca de Neve, na verdade. Então, o que acontece? Ela acorda, quer dizer, bom, no conto, né, no conto que foi compilado pelos irmãos Grimm, a rainha, na verdade, ela olha num espelho, e na hora que ela olha no espelho, ela não vê ela vê o outro, né? Ela vê uma beleza que é maior do que a dela. E com isso ela manda matar a Branca de Neve, e a Branca de Neve termina num caixão, que é um caixão transparente, exibida a visão de todo mundo, a admiração de todo mundo, a beleza dela exibida, a admiração de todo mundo. E é incrível o texto do Walser, porque, não sei se, quer dizer, tem algumas coisas que eu anotei, mas não sei se vocês se lembram, mas, enfim, a Branca de Neve, na verdade, ela tem uma hora que ela fica irritada com o príncipe. Por que você me acordou? Por que você me despertou daquele lugar? Para trazer de volta para esse lugar horrível em que amor e ódio se misturam, e nesse lugar horrível em que você, quer dizer, o seu desejo, o desejo do príncipe, em vez de ser um desejo puro, que me ama completamente, é um desejo volúvel, que cada hora ama um objeto. Então ele fica passando da rainha para a Branca de Neve, da Branca de Neve para a rainha, e não sabe quem que ele ama, na verdade. Então tem esse desejo que não é um desejo que tem a pureza que a Branca de Neve imagina no pensamento, na cabeça dela, na mente dela narcisista, né? Quer dizer, porque o amor para ela só poderia ser para ela. É inconcebível que, por exemplo, que o desejo do príncipe possa oscilar entre ela e a rainha. E aí é muito interessante, porque tem uma hora que ela também diz para a rainha, diz, olha que porcaria isso aqui, esse lugar do ódio, de onde eu vim, da terra dos anões, onde eu estava, lá não tem ódio. E a rainha diz a frase que é fundamental e que define um pouco o que é essa releitura do Walser. Ela diz, se lá não tem ódio, não pode ter amor também. Porque onde não existe ódio, não existe amor.
E isso daí desmonta um pouco o que é o personagem da Branca de Neve, que na verdade ela é o vítima, enfim, o agente de uma fantasia narcisista, né? Quer dizer, ela não vê o outro nunca, ela precisa estar, por exemplo, assim, ela não tem uma relação com o mundo real, que é o mundo da ambiguidade, da contradição, da volubilidade do amor, por exemplo, do desejo, ela não pode suportar. Ela precisa viver uma fantasia em que as coisas estão estanques, são puras, e a representação dos anões é incrível nisso aí, porque é como se fosse um ser humano, um indivíduo dividido em vários escaninhos, estanques que não se misturam, não tem contato um com o outro. Então, amor, inveja, teimosia, não sei o quê. Cada anão representa um sentimento ou uma característica humana que não se mistura com as outras e não se completa. Então, quer dizer, é como se fosse o ser humano fragmentado em vários sentimentos ou características que são estanques, são autônomos. E aí sim a Branca de Neve suporta, porque ela não consegue conceber a possibilidade de uma contradição ou de um ser que é complexo o suficiente para ter ódio e amor ao mesmo tempo, né? Então tem uma frase da rainha que ela diz também, eu mandei te matar, eu te odeio, mas eu também te amo. Isso daí, te odiar não quer dizer que eu não te ame também. Quer dizer, isso daí é o mundo dos homens, o mundo dos homens é assim. Onde tem amor, tem ódio também, não existe o lugar do amor puro. E a Branca de Neve, ela prefere não ver isso, ela não suporta esse negócio, ela prefere não viver nesse mundo, ela prefere viver morta, mas não morta, né, num mundo que não tem morte, que é um mundo dessa sobrevivência aí, adormecida para sempre, como objeto da observação dos outros, ou seja, como uma espécie de um imã do amor e da admiração alheia. Então, quer dizer, é a fantasia perfeita do narcisista, né? Ele não vê o outro e ele só vê o mundo como se fosse reflexo de si mesmo e projeção de si mesmo. E a rainha, ao contrário, ela, quando olha no espelho, ela vê o outro, né? Ela não vê a imagem dela, ela olha no espelho e vê alguém que é mais bonito do que ela, que é a Branca de Neve. E isso é muito interessante, porque tem uma outra coisa aqui também que é sensacional, que ele agradece ao Marquês de Sade no final, é o último agradecimento. E é estranho você pensar por que ele está agradecendo ao Marquês de Sade nesse filme. E aí, se você pegar a obra do Marquês de Sade, fundamentalmente é o seguinte, ele está escrevendo contra a lei de Deus. E a lei de Deus é o seguinte, é uma impostura em que os homens puseram Deus no lugar do real. Então, o que o Sade está dizendo é o seguinte, tem uma contradição aí de base na lei de Deus, que é a seguinte, Deus criou os homens, criou os instintos, e de repente a lei de Deus diz que os instintos são errados, quer dizer, que você não deve seguir os seus instintos. Mas a única coisa que eu tenho certeza que foi criada por Deus são os instintos, não o texto que diz que não a lei de Deus. A lei de Deus foi redigida pelos homens. E os instintos não, os instintos foram de fato criados por Deus. Então os instintos são a única coisa divina e verdadeira que de fato existe e na qual eu posso acreditar como verdadeira. Então eu tenho que seguir meus instintos até as últimas consequências, para além de qualquer limite, mesmo se isso acarrete, por exemplo, o assassinato de alguém. Então eu posso matar por prazer, porque na verdade eu estou cumprindo um desígnio que é divino, porque eu estou respeitando o meu instinto. Eu estou passando para além de qualquer repressão, qualquer lei moral, qualquer lei de Deus, não matarás, por exemplo, em nome de uma verdade que é uma verdade mais verdadeira, que é o meu prazer em matar o outro, por exemplo, em exercer o meu prazer sobre o outro. E aí o que é lindo na obra do Sade é que tem um germe aí de uma contradição que desarma a própria obra, que mostra que ali tem como na lei de Deus, também tem uma contradição de base, que é a seguinte: se eu posso matar por prazer, e porque com isso eu estou sendo mais verdadeiro, eu também posso ser morto por prazer de alguém, de outrem, né? Alguém também pode me matar. E com isso, quer dizer, o meu mundo desmorona, o meu prazer fica menos... eu tenho menos possibilidades de ter fruição no meu prazer se eu preciso viver
com a preocupação de que eu vou ser assassinado por alguém que vai me matar por prazer também, lógico. E aí a solução disso aí é eliminar o outro. Quer dizer, o outro não pode existir nesse sistema aí que eu criei, nessa minha lei, na lei do perverso. Quer dizer, o outro ele só pode existir nesse mundo como objeto. Ele não pode existir como sujeito como eu. Ele não pode estar em pé de igualdade como eu. Eu determino o que é o quê, mas é a minha lei que impera, né? O outro é um mero objeto que eu posso manipular. Então é como se eu me pusesse no lugar de Deus e substituísse uma fantasia por outra, quer dizer, a fantasia de Deus pela fantasia do perverso. E isso é a mesma coisa que acontece com o narcisista, com a Branca de Neve. Ela quer que o mundo seja do jeito que ela imaginou, em que o outro é por objeto, quer dizer, ela é o imã do amor, quer dizer, mas tudo em volta dela é objeto. E o que ela não suporta é encarar o real, entrar nesse mundo em que as coisas são ambíguas, em que o outro existe, em que o outro exerce sobre ela sentimentos e ações que ela não controla. E é isso que a rainha um pouco tá oferecendo a ela, está dizendo, você está doente, assim que começa o filme, né? Sai desse mundo, dessa fantasia e entra no real. O real é esse lugar aqui, é o lugar da ambiguidade, é o lugar de uma pessoa que te odeia também te ama. E é o lugar onde só pode existir amor se houver o ódio, quer dizer, no lugar dos anões não existe amor tampouco, né? Quer dizer, não existe ódio, mas também não existe amor, não existe nada. Existe essa fantasia aí. E aí eu acho que o que é interessante em relação à trilogia do João César que precede esse filme é que, na verdade, a obsessão do João César Monteiro é por Deus, é por essa lei de Deus, claramente, né? Quer dizer, o personagem, tem uma piada aí que o personagem se chama João de Deus e ele é uma caricatura do perverso. Em princípio, quer dizer, é aquele cara velho, lúbrico, lascivo, que só pensa em sexo, que por exemplo, coleciona pelos pubianos num livro de pensamentos, que pensa obcecadamente na higiene das empregadas da sorveteria na qual ele trabalha. É um homem que dá banho de leite vocês dizem mulher há dias aqui, né, mas na diarista, a gente diz no Brasil, que trabalha na casa dele. Quer dizer, tem um fascínio desse cara por essa ideia da perversão, é uma caricatura da perversão. Mas o que é super interessante também é que, em princípio, pode parecer, e ele uma espécie de um escárnio e um ódio profundo em relação à lei de Deus, que é essa lei opressora, essa lei que tenta massacrá-lo o tempo inteiro. E, aparentemente, é como se ele estivesse tentando pôr esse sujeito que está criando uma lei, a lei do perverso, que equivale a Deus, né? Porque o perverso se põe no lugar de Deus para criar um mundo em que todos os outros são objetos e que podem ser manipulados. Parece, quer dizer, aparentemente, essa trilogia dá a impressão de que o personagem João de Deus é esse perverso, né? Mas, na verdade, ele é uma caricatura disso aí. Ele não é esse perverso. Ele sofre o tempo inteiro ao longo dessa trilogia. Ele tenta estabelecer leis, tenta estabelecer um mundo que seria como o mundo da perversão, o mundo do perverso, mas ele só fracassa. Ele fracassa sem parar. E até o ponto em que, no último filme, que é As Bodas de Deus, ele recebe uma mala de dinheiro de alguém que se diz enviado de Deus, e que com essa mala ele pode fazer o que ele bem entender. E com isso ele teria a possibilidade de finalmente criar esse mundo, que é o mundo da fantasia do perverso, do jeito que ele quer que esse mundo seja. E com essa mala ele começa a criar esse mundo, ele tem tudo para submeter esse mundo à fantasia dele, e, no entanto, esse mundo continua a contradizê-lo o tempo inteiro. Esse mundo continua a dar rasteiras nele. A mulher com quem ele casa, ele acaba sendo traído por essa mulher. Tudo começa a dar errado. Até o ponto em que ele vai preso e quando perguntam para ele, mas de onde veio esse dinheiro? De Deus. E nessa hora, todo mundo começa a rir, como de Deus? Mas, afinal, essas pessoas não eram crentes? Todo mundo no mundo não acredita em Deus? Então, por que só na hora em que ele diz que a mala vem de Deus, ninguém acredita mais em Deus? Ou seja, é como se ele denunciasse que, no fundo, ninguém acredita em Deus.
Porque se acreditasse, acreditariam nele na hora que ele disse que a mala viria de Deus. Então, quer dizer, tem o tempo inteiro ele está criando, não sei se vocês dizem isso aqui, avacalhando o lugar de Deus, como da lei de Deus, como o lugar de criação de uma ordem do real, como uma impostura de alguém que está no lugar do real, que está no lugar das contradições, do inesperado, da morte. E ele está igualando esse Deus aí a um perverso que também tenta uma fantasia contra o real, que é uma fantasia também que acaba desmoronando, porque o real é mais forte, não dá para vencer o real nunca, não dá para vencer a morte, não dá para vencer o inesperado, o acaso e tudo mais. E eu acho que com o Branca de Neve, talvez inconscientemente, ele tenha proposto ao espectador exatamente isso, entender essa trilogia como uma fantasia perversa no lugar da fantasia de Deus, mas o real posto de volta no lugar onde ele tem que estar, que foi usurpado por esse discurso aí divino, de Deus e tudo mais. E aí é incrível, eu acho também, o modo como ele resolveu isso formalmente nesse filme. Porque ele começou fazendo esse filme com atores, com imagens e não sei o quê, e de repente ele se deu conta que não podia ter imagem, e que teria que ser uma tela negra ou cinzenta, como ele dizia. E aqui é ruim porque com as legendas e com a coisa do filme também usado, aqueles pontinhos brancos, acaba existindo uma imagem aí, quer dizer, a gente lê as legendas, a gente vê os pontinhos brancos passando, mas, na verdade, se a tela fosse simplesmente opaca, negra ou cinza, o que ele faz é muito bonito isso também, é o seguinte, é romper a projeção e a fantasia que o narcisista, de identificação que o espectador poderia e tem com a tela, com o que vocês chamam de ecrã, não é isso? Então, ele rompe com isso e obriga o espectador, ele diz no começo, eu não sei o início da frase, mas ele está falando lá, então o final da frase é o seguinte, é o espectador tornado espetáculo. Então, quer dizer, é como se nesse filme aqui, o espetáculo não tivesse mais na tela, tivesse na sala. E isso é como se com a tela negra, ele obrigasse o espectador a sair dessa ligação especular, que é um espelho, narcisista que a gente estabelece com a tela, com o ecrã, e que nos isola do ambiente, e obrigasse o espectador a olhar de volta para o lado, para o espectador do lado, para a sala. Ou seja, ele faz o espectador olhar para o outro. Então é como se a mesma coisa que a rainha está tentando com a Branca de Neve, dizendo, saia da fantasia e volte a olhar para o mundo é contraditório, o mundo é insuportável, mas é isso o mundo, não é essa sua fantasia que você está criando de um caixão transparente, que é a transparência da tela. Ela cria uma opacidade aí para a Branca de Neve, que obriga a Branca de Neve a encarar o mundo, que é um lugar horrível onde ela não quer estar, onde o amor não é exatamente o que ela imaginava, onde o desejo não está exatamente onde ela pensava que estava, onde a vida é igual à morte, onde as duas coisas existem juntas. E o João César, quando ele faz esse negócio com o filme, ele faz exatamente isso com o espectador. Ele corta um prazer que a gente tem, que é um prazer que isola a gente desse mundo, isola a gente do outro, e estabelece um contato direto com um mundo que é individual, porque é só do espectador. O espectador está sozinho dentro da sala de cinema com essa ligação com a tela. E ele corta isso e faz uma tela opaca em que obriga a gente a ver o espetáculo na sala, entre nós, diante do outro, né? Então eu acho que, para mim é um pouco isso. Estou falando um pouco rápido, assim, porque, enfim, também eu sou um pouco caótico assim, na ideia nas minhas ideias. Mas eu acho que isso, para mim, é o principal. Teria um monte de coisa. E tem muita coisa a ver com o Walser também, nisso que eu estou dizendo. Com a própria literatura do Walser, do jeito como o Walser não só escreve, mas como ele vivia, quer dizer, a vida que esse cara criou. Ele acabou num hospício, o João de Deus da trilogia também, ele sai de um hospício e termina no hospício, né? Enfim, mas basicamente eu acho que é um pouco isso que esse filme
me diz. E aí tem uma coisa, não sei se vocês viram também, o filme seguinte do João César, que é o último, que chama Vai e Vem, e que é um filme, na verdade, eu acho que é um filme que fala muito de morte. Ele termina com um olho. Ele dizia uma coisa engraçada, que nessa entrevista que ele que foi, enfim, lançada junto com a estreia do filme, ele dizia que esse filme daqui é um filme cego, é um filme do olho do cu. E aí, no último filme, que esse Vai e Vem, ele termina o filme com um plano longuíssimo do olho dele. O olho dele em close, enfim, imenso, olhando para o espectador. Então, como se tivesse aí alguma coisa que estava sendo dito nesse filme e que ele continua, entendeu? Até o final, até a morte, e o último plano que ele filmou na vida era um olho olhando para a gente, né? Olhando para a sala. Então, para mim, parece assim, muito claro que tem essa ideia. Acho que é um cineasta que a vida inteira ele teve uma relação com esse tentando derrubar, como se estivesse derrubando Deus, né? Quer dizer, eu acho que no Bodas de Deus também tem um jogo de cartas com um príncipe árabe, e tem lá pelas tantas o príncipe diz, olha, desafiar Deus é uma perda, um fracasso sem remissão. E aí o João de Deus, que é essa caricatura de perverso, que só fala por ditados e chavões e não sei o quê, vira para o príncipe e diz, bom, quem não arrisca não petisca. E eu acho que é isso daí que é a coisa do João César, é o tempo inteiro tentando derrubar essa hegemonia do discurso de Deus, essa impostura de Deus no lugar do real, e tentando trazer o real de volta para o lugar que lhe cabe, que lhe pertence, enfim. E aí eu acho que quando ele se dá, quer dizer, tanto na trilogia como aqui, ele associa o discurso do perverso, né, da Branca de Neve, enfim, do potencial perverso no João de Deus, a Deus, né? Quer dizer, ele associa e é como se ele igualasse Deus a esse perverso, né? Que cria um mundo em que os outros são objeto e em que os outros não têm presença, igualdade, né? Não podem contradizê-lo. E aí tem mais uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é comum a Deus, ao perverso e ao narcisista, é que nenhum dos três ri de si mesmo. Nem Deus, nem o perverso, nem o narcisista. É insuportável para eles rir de si mesmos. Eles não conseguem. É como se o mundo fosse só eles, quer dizer, não tem outro, quer dizer, não tem distância possível. Ele não pode sair de si mesmo para rir de si, né? E o João César está fazendo isso o tempo inteiro. E o João de Deus é o tempo inteiro isso também. É como se ele risse da própria perversão. Então ele não é o perverso, né? A Branca de Neve ela não tem a menor noção, ela não consegue rir de si mesma, né? Ela tem uma ideia, uma fantasia de mundo, e no final ela acaba resignada a esse mundo aí do coletivo. Mas o fato é que ela não consegue ver o outro, né? Ela é cega, ela criou um mundo de transparência em que só ela é o centro e é para ela que tudo converge também, né? Então acho que o tempo inteiro com a imagem, com a falta de imagem e tudo mais, ele está lidando com isso. A outra coisa que tem a ver com Deus, eu acho que é uma referência muito rápida, mas aquela imagem de ruínas que aparece a certa altura. Bom, tem o céu, né? Quer dizer, tem uma coisa ali celeste, e que necessariamente representa Deus na história da representação ocidental, não sei o quê. Mas as ruínas são ruínas de uma mesquita. Então, de alguma forma, também é uma coisa relacionada à representação e ao discurso de Deus, né? E, bom, eu acho que é isso, assim. Eu não sei, sei lá, se alguém quiser perguntar alguma coisa, talvez sim. Olá, boa tarde. Eu gostei muito de ouvir, disse muita coisa, é muito interessante, eu não concordo com quase nada, mas achei muito orgânica essa tentativa de ver a obra toda a partir deste filme. E, bom, no programa diz que é uma conversa, então eu espero que seja um bocadinho isso.
E eu começaria então pela questão do narcisismo, que é muito central na sua análise. E então eu não acho nada que a personagem da Branca de Neve seja essa pessoa autocentrada e que não é capaz de ver para além de si, etc. Porque justamente nos textos de Walser, um dos aspectos mais interessantes desta reinterpretação do conto dos Grimm é justamente a posição de poder em que ele coloca as mulheres, e são, na minha opinião, os homens que não são capazes de ver basicamente nada à frente, não é? O rei, no final, é um perfeito idiota. O caçador é um joguete nas mãos da rainha, e o príncipe, bom, anda ali de um lado para o outro, também não sabe o que fazer. E são as duas mulheres que jogam o jogo. Elas estão a jogar um jogo. É um jogo perigoso, é um jogo de linguagem, e elas estão ambas conscientes desse poder da linguagem. E as duas falam também. E aí então eu relacionaria também com o Sade, que é o poder do discurso, a importância do discurso, porque uma outra coisa que eu não concordei tanto é de que para o Sade seguir os instintos equivale a cumprir aquilo que nos aproxima. Sim, aproxima-nos da natureza, etc. Mas no Sade é muito importante o discurso. E quando se cumpre, e quando se leva ao extremo o desejo, ele deve ser um desejo desinteressado, não é? Que tem também a ver com a filosofia de Kant. Então essa ideia de que a Branca de Neve está aqui aliada daquilo que se está a passar, eu não concordo muito, e gostava que comentasse. Não, o que eu acho, para mim, me parece evidente a coisa do narcisismo dela, porque primeiro é isso, a coisa do caixão de vidro, é incrível isso, a imagem, quer dizer, não é dele, isso daí está no conto, né? Mas a coisa de você ficar exposto num caixão de vidro, com a beleza eterna, permanente, sem morte, né? Porque a morte ali não existe, né? Quer dizer, ela pode ser despertada por um beijo. Eu acho que esse personagem ele é narcísico antes do Walser, né? Quer dizer, ele é o próprio narcisismo. O que é curioso no conto original dos Grimm e, enfim, no que eles compilaram, é que, ao contrário de outros contos de fadas, não tem progressão. É como se o conto endossasse a fantasia da personagem. Então, a Branca de Neve, que, bom, para mim parece claramente narcisista, que ela, por exemplo, tem horror da mãe, que a mãe mande matá-la, porque ela tem uma relação com o pai, óbvio. Então, isso daí é um princípio narcisista meio básico da psicanálise, né? Quer dizer, você quando nasce, isso sobretudo em relação ao homem, quer dizer, por falar do homem e a mulher, o filho tem a coisa do prazer com a mãe, né? Ele mama com a mãe, não sei o quê, e ele vê no corpo da mãe ele mesmo, porque na hora que ele pede o corpo está lá à disposição. Então ele começa a entender que o mundo é ele, que não tem diferença entre o mundo e ele, quer dizer, ele e o mundo são a mesma coisa, certo? Isso aí é uma identificação totalmente narcísica, quer dizer, não tem o outro, é só ele, e é um lugar de prazer em que na hora que ele precisa de alguma coisa, esse prazer é suprido e ele recebe o que ele precisa. Quando entra o pai, que na verdade é o representante do real, da realidade, ele de repente, essa criança de repente se dá conta que a mãe tem prazer também com uma outra pessoa que não é ele. E aí isso daí cria um curto-circuito em que ele vê a mãe tendo prazer com o pai. O pai não é o simbólico, acho que não é real. Claro, mas eu estou dizendo um pré-lacaniano, não sei o que, eu estou falando com uma coisa muito... Mas assim, isso aí é muito... isso aí fundamenta o caráter, quer dizer, finalmente você entende que tem um outro. E aí tem um problema do garoto com o pai, não sei o que não. O que eu acho aqui é muito claro, isso é muito óbvio, entendeu? Quer dizer, aí acho que em 1901 o Freud ainda não tinha escrito sobre o narcisismo, mas já tinha publicado coisa de interpretação dos sonhos, não sei o que, o narcisismo vem depois. Mas eu acho que isso aí já estava germinando ali, e é difícil um escritor importante no mundo germânico, não sei o que, não estar em contato com essas ideias que não eram, quer dizer, depois o Freud mudou também, mas eu não sou psicanalista, não entendo nada de psicanálise. Mas isso daí é uma coisa meio básica que eu acho que estava ali como germe. E eu acho que tem uma coisa que é muito incrível no conto, é isso, é que quando a rainha ela olha no espelho, ela é uma pessoa, ela tem um caráter, ela não tem nenhuma falha de caráter. Ela olha no espelho
E ela entende que tem o real, ela entende que tem o outro, né? Ela entende que Branca de Neve é mais bonita que ela. Branca de Neve não entende o outro, né? E a coisa dos anões, mas é interessante essa coisa dos anões também. Por que os anões, ela não pode, e aqui ela diz que ela nunca beijou um homem, ela nunca teve contato, ela é pura. A ideia de uma pureza, entendeu? De uma pureza de um mundo que não tem contradição, que não tem ambiguidade, eu acho que isso daí está presente o tempo inteiro. E eu acho que está presente já no conto antes, né? A outra coisa que eu acho, a coisa das mulheres, de fato, as mulheres, não sei o quê, os homens... Mas tem uma coisa do Walser que é muito interessante e que faz a literatura dele, é que é uma coisa, é um escritor incompreensível. Quando você acha que você está compreendendo, tem um pequeno desvio, um pequeno deslize que faz as coisas se rearranjarem e saírem do lugar. E aquilo ali é muito estranho, não faz muito sentido, é um pré-Kafka, entendeu? É como se fosse ainda mais radical que o Kafka, porque no Kafka você entende o negócio. E no Walser você não entende direito, entendeu? Tem uma ligeira coisa que é quase insignificante, mas que faz com que todas as peças saiam do lugar. E não chegam a refazer um novo sentido, uma conclusão que seja absolutamente compreensível. Então, por exemplo, aqui é muito curioso, porque na fantasia da Branca de Neve, o que eu acho, o que ela quer é ser uma espécie de Hamlet de saias. Então, assim, ela quer quando ela volta, ela está denunciando a hipocrisia do mundo. Ela está denunciando que a mãe, ou madrasta, sei lá, tem um caso com um caçador que está traindo o próprio pai. Quer dizer, tudo. E ela fala, não quero ver isso aí, porque isso aí me dá engulhos, eu não quero ver isso aí. Não admite que isso possa ser o real? Não, claro, mas pode ser o real, claro que pode ser. Mas esse mundo ela não quer ver, ela não quer ver o real. Ela diz, isso aí me dá engulhos. Então tem uma ambiguidade aí, que também que vem do Walser, mas é isso, ela volta, ela quer denunciar aquela mulher horrível, não sei o que, nananã, mas ao mesmo tempo ela não quer ver, ela quer denunciar, mas ela não quer ver a totalidade daquela coisa. E o que a mulher está dizendo é que, de fato, eu posso ter transado com o caçador, eu mandei te matar, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Porque as coisas não são puras, as coisas não são simples, as coisas são mais complexas. E vida e morte são sinônimos nesse mundo, que é um mundo que não é esse mundo da pureza infantil. E aí é curioso porque agora eu me perdi, mas e o mais imbecil de todos, que é o príncipe, é o único que no final recusa, né, que diz o não. É ele que diz o mesmo não que o João César diz no final. É o imbecil do príncipe, que antes era um idiota completo, enfim. E não sei para vocês, mas suponho que sim, porque tem um preconceito com o brasileiro aqui, com a coisa da língua, mas ele, para mim, brasileiro, o jeito que ele fala é insuportável, porque é um negócio horrível esse cara falando, entendeu? Esse ator. E então, esse cara falando me dá vergonha, me dá engulho. Mas me parece que é estranho, porque no final das contas é o único que diz não. Ele diz não. Então, na verdade, tem um monte de complexidade nesse filme que não permitem que a gente diga exatamente isso ou aquilo. Mas o que eu acho, sobretudo, e para mim isso que é interessante, é que, inconscientemente ou não, para o João César Monteiro, eu acho que ele tinha um entendimento, esse entendimento, quer dizer, uma regra, e isso aí está no Walser, ele está na própria... Nessa insignificância do Walser, nessa potência dessa insignificância que faz com que todas as peças saiam do lugar de repente, é essa ideia de que tem alguma coisa que é ininteligível e que a representação também não é capaz de dar conta disso aí. E essa complexidade ela é multifacetada, não é um simples recorte da realidade que dá conta de uma coisa que é estanque, simples e traduzível em uma única teoria, por exemplo, não sei o quê. Então eu acho que quando o João César diz não no final, é uma coisa meio ambígua, porque é como se ele tivesse jogado o pano e dito assim, bom, não entendi direito, mas é isso. Mas no fundo acho que ele estava entendendo, mas ele estava entendendo quase que inconscientemente. E na entrevista que ele dá, que foi exibida na época, o entrevistador pergunta, e como é que você explicou para os atores esse filme? E ele disse, não expliquei, mas eles não entenderiam de qualquer jeito. E o entrevistador, mas não explicou, mas como você se relacionou com os atores? Aí ele, não, eu não expliquei porque é o seguinte, simplesmente porque eu também não sei.
E eu não sei o que é. Então eu acho que tem uma compreensão dele aí que é muito complexa e que é para além desse discurso aí de que o filme que se resume nessa frase aí que ele diz que é o fracasso do indivíduo contra se submetendo à lei social, à lei do coletivo, não sei o quê. Bom, mas desculpe, mas sei lá. Não, eu vou só dizer mais uma coisinha, também quero passar a palavra aos outros, mas só dizer que eu não acho que o problema da Branca de Neve seja essa coisa, achar que devia ser mais simples e a recusa da complexidade. Eu acho que o problema, e aquilo que o César Monteiro eventualmente também estaria a dizer com essas palavras, é que o que é que nós podemos aceitar, não é? Porque para ela se enquadrar neste grupo onde ela está, ela vai ter que aceitar algumas coisas, recusar algumas coisas, e aceitar ou recusar traz consequências. E eu acho que isso não é nada comum, nem nada banal. Acho que é um problema extraordinariamente grave para nós todos pensarmos. Pronto, era só isso. Obrigada. Boa tarde. Sente que, culturalmente, este filme seria visto como um fenómeno de culto no Brasil, sendo que é um país ultraconservador e ultracatólico? Eu acho que Portugal é mais conservador e mais católico que o Brasil, porque eu acho que o catolicismo no Brasil é uma espécie de caos, há uma espécie de carnavalização da religião no Brasil, e o que é muito mais terrível. Eu preferia 1000 vezes viver sob um catolicismo tradicional e conservador como o português, do que viver nessa carnavalização de Deus que existe no Brasil, e que tem consequências terríveis e que eu acho que estão muito próximas, inclusive, porque há uma espécie de uma situação de fato no Brasil, que é essa situação da corrupção generalizada, em que vai sobrar uma única hipocrisia, que é a salvação está em Jesus. E isso aí as consequências políticas e o uso político dessa fantasia aí de que Jesus é a solução, é a salvação, pode ser muito terrível. Eu acho que já começou, mas eu acho que vai ter consequências muito piores. Eu acho o seguinte, inclusive na coleção de DVDs do João César tem uma entrevista com Jean Narbonne, um crítico francês, e que ele diz o seguinte: é muito estranho que tenha havido em Portugal a reação que houve em consequência desse filme. Porque, na verdade, esse filme é muito anacrônico dentro do cinema, dentro da história do cinema. Por exemplo, os franceses estavam fazendo isso aqui nos anos 60, sem que ninguém desse nenhum grito, ninguém dissesse nada, quer dizer, Marguerite Duras e mais não sei quem, todo mundo fazia filme sem imagem, ou o que seja, sem que houvesse nenhuma mobilização social contra esses filmes. Quer dizer, tem um anacronismo aí no filme que faz com que ele se torne vulnerável nesse novo lugar em que ele volta a acontecer. Porque se esse filme tivesse nos anos 60, por exemplo, ele não teria radicalidade nenhuma. E aí, de repente, esse deslocamento aí que faz o filme, na verdade, ser anacrônico, porque, na verdade, ele não é tão revolucionário assim. Ele seria mais revolucionário nos anos 60, quando começaram a fazer coisas do gênero, sendo que, na época, esse aspecto revolucionário de uma coisa assim não causava o escândalo que causou em Portugal quando ele foi feito. Então, acho que isso aí tem um analogismo aí também com o Walser, que é justamente esse deslocamento aí de uma coisa para o mais insignificante, para um anacronismo das coisas, que de repente torna as coisas potencialmente muito fortes, fora do lugar. E isso é muito interessante. Eu acho que isso aconteceu com esse filme e, por alguma razão, enfim, de coincidência ou casual ou inconsciente, ou sei lá, tem a ver com a própria literatura do Walser e com esses deslocamentos, com essa inadequação das coisas ao momento em que elas são feitas, entendeu? Então, mas eu não sei, agora, essa imagem que você tem do Brasil como um país conservador é muito estranha, porque, de fato, quer dizer, aqui tem um monte de coisas muito mais liberais que o Brasil em relação aos gays, às mulheres. Por exemplo, no Brasil a gente não tem
aborto está ficando cada vez pior, entendeu? Mas por outro lado, tem casamento gay também. Então, mas é um país caótico, é um país... É um caos aquilo ali. E é muito menos inteligível do que Portugal poderia ser, por exemplo. Eu acho que tem coisas ali que convivem e que são totalmente incongruentes e contraditórias, e que não dá para entender. Mas o que eu acho é que a religião no Brasil é da ordem da barbárie, não é da ordem do conservadorismo, da tradição. Eu adoraria que fosse, porque aí seria pelo menos uma instituição permanente ou sólida. Não é essa instituição. É um outro lugar, é um lugar do oportunismo político. É como se a gente ainda estivesse na Idade Média no Brasil e o que houvesse lá fosse uma espécie de inquisição potencial, entendeu? Eu acho que é muito diferente do que há em Portugal, mas eu acho que é menos conservador, porque não há tradição, é um sincretismo de coisas, é uma incongruência total e é uma violência muito grande. É uma religião com uma violência inacreditável e que você não tem em Portugal. Agora, isso, e no Brasil, é insignificante, porque isso aí não está tocando... Bom, quantas pessoas estão na sala aqui? Tudo bem que nesse filme não está estreando, mas isso aí não está tocando em nada que importe no Brasil para as religiões. As religiões estão interessadas em outras coisas, em outras pessoas que não são as pessoas que vêm assistir esse filme. Então, o que é curioso em Portugal é que tem havido tanta mobilização contra esse filme, entendeu? É curioso, tem um anacronismo aí, tem uma coisa estranha, entendeu? Eu vi as entrevistas na televisão das pessoas, das senhoras gritando quanto dinheiro, o dinheiro público sendo usado com filmes sem imagem, por exemplo. Então tem isso é até, sei lá, é curioso, né? Tem meio risível assim, mas é interessante. Obrigado.